E depois de caminhar por várias gerações de Pokémon, chegamos agora aos últimos tipos de exclusivos por enquanto. Mas esses últimos, eles têm algo de muito mais interessante que os anteriores, ao mesmo tempo que eles são piores. Eles são os dois ao mesmo tempo. Eu já explico. Ok, existem dois tipos de exclusivos quando a gente fala de XY, Sun e Moon, Sword and Shield e agora em Scarlet Violet. Nós vimos antes os exclusivos clássicos e agora essa nova era de exclusivos é bem diferente, porque agora, a partir de Kalos, tem uma nova forma de se fazer exclusivos que a Game Freak adicionou. Mas vamos começar a falar daqueles que abordam temas que nem os clássicos. Em XY nós temos Aromatisse e Dragalge no Y e Slurpuff e Clawitzer no X. Os dois primeiros, que são as duas fadas, são dois tipos de presentes diferentes. Um para criança, algodão doce, e um para adultos, perfumes. E eles evoluem com esses itens, combinando com o tema de vida ou morte dos lendários. A criança começou recentemente a sua vida e o idoso de 30 anos está mais perto do caixão. E no caso dos Pokémon de água, um é venenoso e o outro água pura. Por isso um no Y e o outro X. Vida e morte. Eles são simples e se encaixam com o tema de lendários, e essa forma é bem parecida com o que nós vimos no passado, e isso acontece em Alola também. No Sun nós temos Passimian e Turtonator, enquanto no Moon nós temos o Oranguru e o Drampa. O Passimian é um esportista ativo, o Sol, enquanto a noite da Lua é onde o calmo e pensativo Oranguru age. Já no caso de Turtonator e Drampa, são mais divertidos por visualmente serem conectados ao mesmo tema que os anteriores, mas em suas ações e inspirações, eles são contraditórios com seus temas, deixando o design bem mais interessante. O Turtonator é uma tartaruga, lenta e que fica parada esperando pisarem nele, enquanto o Drampa é um dragão que fica puto e entra em Berserk depois de anos e anos de experiência, mas ainda assim, um no vulcão e o outro na caverna gelada. Voltando ao tema de atividade no Sol e calma na Lua. Em Alola nós também temos as primeiras instâncias de formas regionais que são exclusivas, fazendo jus às primeiras excluídas lá em Hoenn, que o tema deles aqui é puramente uma adaptação biológica. E nessa divisão aqui, o Iglu ficou no da noite, porque você dorme no Iglu, simples. E no caso do outro eu li que as raposas no Ártico caçam do nascer do sol até o pôr do sol, então de dia. Esse eu preciso saber mais fontes para poder ter certeza. Se tiver algum biólogo especialista em raposas do Ártico, comenta aí. Mas é por isso que o Sandslash fica no Moon e o Ninetales fica no Sun, ambos a versão de Alola. Mas você vê os temas funcionando nessa nova forma de Pokémon também. Em Sword and Shield, esses regionais são ainda mais fáceis de se entender, porque também conecta junto ao tema dos lendários. Primeiro, Farfetch'd e Surfetch'd contra Corsola e Corsola. É fácil entender um ter uma espada gigante enquanto o outro tem um tema de ser um coral, que é o escudo da terra submarina. Se quiser saber mais sobre o porquê dele ser um escudo, tem esse vídeo do meu campo explicando. Nós também temos Darmanitan e Rapidash, que são contrapartes, principalmente porque fisicamente ambos parecem ser das versões contrárias. Que nem a gente explicou que o Drampa e o Turtonator eles se parecem ao contrário. Isso porque o Darmanitan parece muito mais tanque, enquanto o Rapidash rápido e tem um chifre como uma lança. Mas se você olhar para seus stats e as habilidades, um é mais ofensivo e o outro mais defensivo, espada e escudo. E por último aqui em Galar, nós temos Pokémon novos. O Stonjourner no Sword e o Ice-Kill no Shield. Tem como falar do tema dos pinguins do Polo Sul sofrendo da ofensiva humana contra o meio ambiente. E é por isso que o Ice-Kill é do Shield. Aí vem o Stonjourner. Pedra grande, forte, dói, ataque alto. Eles não estão mais criando Pokémon novos com temas separados. E a questão que a gente vai explicar daqui pra frente começou aqui. Que são Pokémon que não necessariamente tem uma temática diferente entre ele ou outra versão, nem que ele se conecta ao lendário, é só dois bichos diferentes. Deve ter algum tema aqui ainda pensado, mas eu não consigo descobrir. Às vezes tem esses temas opostos entre os dois, mas quando você se obriga a fazer isso no design de um bicho, você limita o que você pode fazer com cada um deles. Sem esses exclusivos temáticos, você fica muito mais livre quando esse tema ele é preso ao lendário, quando ele é preso ao ambiente, ele é preso a um bioma. Se você prende esse tema a uma coisa um pouquinho mais interessante, fica um pouco mais fácil. A gente vai ver isso nos outros de Scarlet Violet. Vamos começar pelos primeiros de Scarlet Violet, que são os menos interessantes, mas com motivo, Scarlet Violet. Formas de Tauros, coisa que não afeta a Pokédex, e minha evolução dividida de um Pokémon, que é o Charcadet, que também não afeta a Pokédex no jogo em geral, já que você pode capturar o seu e evoluir com o item do outro, ou até capturar a versão do outro nas raids online. Scarlet Violet é a geração com a menor quantidade de exclusivos únicos, sem um motivo histórico. E isso é o ponto principal desse vídeo, a história do jogo. Agora os exclusivos têm motivos. A partir de Kalos, os exclusivos e excluídos, eles são focados principalmente em parte da história, da trama principal, ou também em mecânicas, fazendo com que todos esses exclusivos daqui tenham alguma conexão geral com o tema da região
ou com algo que acontece nessa história do jogo. A mecânica nova introduzida em Kalos foram as Megas, então o foco de exclusivos é em Mega Evoluções. De acordo com a história do jogo, Pokémon foram sacrificados para virar energia para usar a arma do AZ, e quando atirada, pedras das Mega Evoluções foram criadas. Por isso, essas mesmas pedras são de Pokémon que não existem mais na timeline que você está jogando. Deixa eu explicar. Por exemplo, você recebe a Mega Pedra do Aggron em X, mas essa linha evolutiva é exclusiva da outra versão, do Y. Isso porque eles foram sacrificados no X para serem usados nas armas, e por isso eles viram a Mega Pedra no X. Enquanto no Y tem o Pokémon, mas não tem a pedra, porque lá ele não foi sacrificado. Tem um contexto lógico dentro do jogo, e é por isso que sempre os exclusivos são animais parecidos entre si. Claro, tem a versão que a gente entende que é fazer design, mas eles viviam no mesmo ambiente e foram sacrificados pela arma na história dos jogos. Então, logicamente faz sentido. Em Alola, uma das novidades introduzidas foram os Pokémon que não são Pokémon, os Aliens Ultra Beasts, e eles têm temas de exclusão. Buzzwole e Feromosa, com mosquitos no sol e baratas à noite, insetos que nós encontramos em horários diferentes, Kartana e Celesteela, Kartana representando coisas culturais do Japão, Samurai e Origami, a terra do sol nascente, enquanto Celesteela é o broto de Kaguya, a princesa da lua, e Blacephalon e Stakataka, que vieram num outro diretor de design, então um pouco menos, mas um é brilhante como o sol e o outro escondido no escuro. São os mais simples, mas no final todos eles têm temas para serem excluídos entre os jogos. E em Galar nós temos a primeira instância de ginásios exclusivos de versão. E isso funciona porque na história dos jogos, os líderes funcionam que nem times de futebol, subindo e descendo de divisão. Então a cada ano tem 8 ginásios diferentes na Série A do Campeonato Galardense. Então, dado esse contexto, e na história dos jogos você enfrenta os líderes exclusivos, as suas G-Max, que são as novas mecânicas da região, são então exclusivas de acordo com o tema desses líderes, não conectando muito ao tema geral de espada ou escudo, mas servindo ao tema dos ginásios que é o principal foco da geração. E funciona também no contrário, de ele só é o líder de ginásio por ter uma G-Max naquele universo. E que nem falamos de mecânica, aqui em Paldea nós temos os Paradoxo. Sem entrar em muito detalhe ainda sobre a história desses jogos, mas os Paradoxos são Pokémon do passado ou do futuro, de acordo com o jogo, porque a história de ambos os jogos é diferente. Então, eles têm um motivo temático para funcionar aqui. A história contada mostra como cada um se cria e se percebe dentro de um contexto histórico. Só que aqui é mais explicitamente contado e explicado que os anteriores. Então nós temos agora exclusivos da forma clássica, sendo animais opostos que brigaram por um mesmo lugar, ou uma outra adaptação, dependendo do lugar que ele tá. Mas também tem os neo-exclusivos e neo-excluídos, que são mais atrelados a mecânicas e contexto da história. E levando o Paldea em consideração, nós só temos os paradoxos de verdade como excluídos. Não tem, tipo, nenhum Pokémon único de verdade, exclusivamente único de um desses jogos, exceto os paradoxos, que tem a ver com a história. Então, assim, dá pra ver como o contexto das últimas formas exclusivas vem mudando e a forma que eles foram feitos pra esse último jogo. E que, então, se continuar assim, provavelmente a gente vai focar em ter exclusivos só se for algo pertinente pra história dele. Os outros vão ser exclusivos ou excluídos, mas que não são inobteníveis. Pensa, por exemplo, o 1DD ou Esper, cuja versão macho ou fêmea é exclusivo de cada jogo, mas que você consegue até conseguir a outra forma através de outro método do próprio jogo, breeding no caso. Essa forma de exclusão é bem mais inteligente e tem sentido suficiente para ninguém reclamar, porque ele faz parte e está embasado na história do próprio jogo. Então você vê essa mudança de uma forma antiga para a forma nova. Se você quiser saber mais sobre a história que eu estava falando sobre o Corsola e o clã por serem o escudo das terras, tem esse vídeo aqui meu que eu fiz. E se quiser saber sobre os outros exclusivos que a gente já falou antes, tem essa playlist aqui inteira para você poder ver. Então tem essas duas opções aqui de vídeo para você clicar.